Olá, meu nome é João Victor Batista, sou técnico de suporte sênior na empresa Radio Memory e na videoaula de hoje falaremos a respeito de um dos softwares financeiros da Radio Memory, o Gestão Profissional. O universo financeiro é repleto de informações e dados que devem ser registrados e analisados. Dessa forma, o Gestão Profissional atua de forma produtiva e satisfatória nessa situação, para que o resultado final seja gratificante aos seus usuários. O software, por sua vez, fornece desde agendamentos de pacientes até resultados de ordem de serviço e fluxo de caixa. É possível também realizar relatórios de produção e performance para que dessa forma sejam colhidas informações necessárias para analisar os prós e contras de cada detalhe de sua empresa, entre outras demais funções. Vamos aprender então cada passo de como utilizar o gestão profissional. Bom, eu já estou conectado, já entrei no programa. A tela inicial dele é bem essa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer ao acessar esse programa é criar uma base, criar um novo usuário. Na verdade, esse usuário que eu estou logado é um usuário aqui padrão da Radio Memory. Então, para eu acessar esse programa pela primeira vez, eu tenho que criar o meu usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Arquivo, Usuários, e aqui vai me dar uma listinha de usuários caso eu tenha cadastrado. No caso, já tem dois usuários padrão, né, que são pré-cadastrados aqui na Radio Memory. Então eu tenho que incluir o meu usuário. A primeira coisa que eu devo fazer é clicar aqui em incluir. Ele vai abrir uma telinha para me colocar as informações, né? O nome do meu usuário, no caso eu vou colocar o meu Batista, e a minha senha logo abaixo. Vou dar um próximo passo e ele vai me aparecer outra tela, só que dessa vez será uma tela de permissão de usuário. Essa tela aqui, o próprio nome dela fala, é onde eu defino as permissões que cada usuário vai ter no meu programa. Então, se caso eu quiser cadastrar um usuário que não tem acesso a todas as funções, basta eu pesquisar aqui quais as funções que eu não quero que ele tenha acesso e dar um duplo clique em cada função que eu queira bloquear. Se eu clicar duas vezes na função selecionada, ele vai aparecer um X em cima dessas chavezinhas que tem aqui, o que significa que essa função foi bloqueada para esse usuário. Como o meu usuário que eu estou criando é um usuário administrador, então eu não quero bloquear nada, eu quero deixar tudo liberado para que a gente possa fazer o treinamento completo. Então eu vou dar um próximo passo até o final da tela, até o final das telas, né, para que eu possa concluir aqui então a inclusão do meu cadastro de usuário. Então meu cadastro foi feito. Se eu quiser analisar como que eu vou entrar nesse cadastro, né, eu vou fazer aqui um logon, um logoff. Então aqui ele vai me pedir o meu usuário e senha, e eu vou colocar aqui o usuário que eu acabei de cadastrar, no caso Batista, e a minha senha aqui que eu coloquei agora, teste. Ok, então acabei de entrar no programa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é cadastrar, né, os itens que compõem a minha empresa, no caso a minha clínica. Então eu tenho que fazer o cadastro de tudo antes de realizar qualquer função do programa. Fazer o cadastro de dentistas, radiologistas, fazer o cadastro da parte financeira completa, o cadastro de fornecedores, materiais e as demais funções, né, os demais atributos aí. Então eu vou começar cadastrando dentista para mostrar para vocês como é que é feito esse tipo de cadastro. O cliente eu vou pular porque a gente vai ter mais oportunidades para poder cadastrar os clientes. Eu vou começar pelo cadastro de dentista, que é muito simples. A gente basta clicar em incluir, né, que já tem vários dentistas pré-cadastrados no nosso banco de exemplo. Eu vou clicar em incluir, caso eu queira colocar um dentista novo. Se eu souber o CRO desse dentista, eu posso estar colocando. No caso eu não sei, então eu vou colocar um nome para esse dentista.
colocar um nascimento aqui, uma data de nascimento qualquer para esse dentista. E se eu quiser colocar alguma especialidade, eu coloco. Vou deixar em branco e vou passar para a próxima fase. Aqui embaixo tem um campo para a gente definir um convênio preferencial para esse dentista. No caso, vou deixar aqui em branco também. Não, na verdade, eu vou colocar um convênio, porque depois eu vou criar um convênio do zero para a gente poder testar essa função. Eu vou colocar aqui particular, melhor. Vou deixar o grupo aqui, se eu quiser colocar eu posso colocar, mas como eu não tenho nenhum grupo cadastrado, vou deixar ele em branco. Eu vou dar um próximo passo, ele vai aparecer a telinha para cadastrar aqui o endereço para esse dentista. Eu posso incluir um novo endereço ou eu posso alterar esse sem endereço que já está aqui aparecendo para mim. Então a melhor ideia aqui seria alterar esse endereço, né? Que a gente alteraria esse sem endereço e colocaria um endereço correto para esse dentista. Eu vou deixar ele como sem endereço e vou passar para o próximo passo. Nesse próximo passo ele vai me perguntar se eu quero adicionar algum comentário referente a esse dentista. Caso eu não tenha nenhum comentário para fazer em relação a esse dentista, eu posso estar aí concluindo a tela de cadastro sem maiores problemas. Pronto, cadastrei o meu dentista. Então logo eu vou passar para o meu próximo item da lista, que seria o radiologista. O radiologista seria praticamente a mesma coisa do dentista. A gente vai clicar em incluir, adicionar um nome para esse radiologista. Colocar uma data de nascimento qualquer para esse radiologista. E o endereço. Caso eu não saiba o nome, caso eu não saiba qual o endereço desse radiologista, eu posso dar um próximo passo, um comentário também. Depois, se eu quiser voltar nele para alterar esses dados, eu posso vir clicar nele aqui, colocar alterar e colocar as informações que eu deixei em branco, né? Eu posso estar alterando isso aí depois, ok? Vou passar aqui para o próximo passo, que seria agora a parte de cadastro financeiro, e vou começar aqui por contas financeiras. Contas financeiras nada mais são, né, do que as contas onde a clínica vai receber as formas de recebimento dos clientes, né? Onde que vai cair esse dinheiro, o dinheiro que é pago no cartão, que é pago no cheque. A gente tem que definir para onde vai esse dinheiro. Ou seja, aqui a gente já criou uma de exemplo, né, que chama clínica. No caso, essa clínica, ela já está pré-cadastrada aqui como o padrão para recebimento, né? Então a gente vai criar uma do zero com outro nome para a gente poder entender como que vai funcionar isso aí. A primeira coisa então, que eu vou fazer é clicar aqui em incluir, né? Ele vai me pedir aqui uma descrição para essa clínica. Eu posso colocar aqui recebimentos e pagamentos. Então, melhor deixar isso aqui como descrição, né? Recebimento e pagamento cairia melhor como descrição. Posso colocar recebimentos e pagamentos como descrição. E aqui em cima, na principal, eu posso colocar que seria conta da clínica. Conta da clínica. Depois vai pedir para referenciar um banco que essa conta pertence, né? No caso eu vou colocar qualquer banco aqui. Vou colocar o Banco do Brasil.
podem estar colocando em qualquer banco aí que a clínica recebe esse dinheiro. Vai pedir o número da conta, mas eu não vou colocar, só vou colocar aqui embaixo aqui a moeda que vamos trabalhar, que será o real, né? Caso tiver outro tipo de moeda aí na clínica, é só colocar essa outra moeda. Depois a gente vai ensinar como é que cadastra aí. Então, vai pedir aqui um comentário referente a esse banco. Se a gente não tiver nenhum comentário, pode concluir que ele consegue passar a tela também. Vou fechar e vou para o próximo item aqui do financeiro, que seria então as classes financeiras. As classes financeiras nada mais são do que receitas e despesas, né? Aqui já tem pré-cadastrado algumas despesas e outras receitas também. O que acontece? Nessa tela aqui, eu recomendo que vocês cadastrem apenas despesas. Por quê? Porque as receitas já vão ser cadastradas automaticamente quando a gente for cadastrar aí um serviço, né? Então, despesa a gente cadastra aqui, receita basicamente a gente vai cadastrar na tela de cadastro de serviços. Para incluir uma receita aqui ou uma despesa é muito simples. Basta a gente clicar em incluir, adicionar aqui o tipo, a descrição dessa receita, né? Eu vou adicionar qualquer uma aqui porque a gente já tem um monte pré-cadastrado. Vou cadastrar uma aqui só para a gente ver como é que funciona mesmo esse cadastro de despesa. Então eu coloquei teste, né? Vai me perguntar um tipo, se é receita ou se é despesa. Eu venho aqui e simplesmente seleciono o tipo que eu quero e concluo. O meu teste aqui que eu fiz vai ficar logo aqui embaixo, a última despesa minha. Bom, então agora vamos para o próximo passo, que seria aqui agora as formas de recebimento e pagamento. Então, formas de recebimento e pagamento, a gente vai ter algumas pré-definidas aqui, pré-cadastradas, né? Que são aí dinheiro, cortesia, convênios, cheque pré, cheque à vista e a receber. No caso, eu vou estar cadastrando algumas formas de recebimento, como cartão de débito e crédito. Vou mostrar basicamente aí como é que funciona. Vou cadastrar também uma guia de convênio. Então, as formas de recebimento e pagamento são muito simples de ser cadastradas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como nas outras telas, é clicar aqui em incluir. Depois disso, logo ele vai perguntar pra gente se a gente vai querer cadastrar essa forma para somente em recebimentos, ou se a gente vai querer cadastrar recebimentos e pagamentos, ou somente pagamentos. No caso aqui, eu vou colocar recebimentos e pagamentos, porque pode ser que a gente utilize essa forma aqui para poder pagar uma conta, né, uma conta de luz, de água. Então eu vou deixar essa forma aqui como recebimentos e pagamentos. Eu vou dar um próximo passo e a segunda tela aqui vai me pedir o nome, né, a descrição dessa forma. Então eu vou colocar aqui que seria um cartão de débito. Logo depois aqui em seguida vai pedir uma sigla para essa forma de pagamento, que vai aparecer no relatório, né? Então eu vou colocar a sigla como CD, cartão de débito. E logo aqui embaixo vai pedir uma descrição da informação complementar. O que é isso? Descrição da informação complementar nada mais é do que colocar o número desse cartão quando for gerado um serviço, né, um pedido para esse paciente. Se ele for pagar com o cartão de débito, a gente vai conseguir identificar esse cartão de débito quando ele for efetuar esse pagamento. Então eu vou colocar aqui essa descrição de informação, não é obrigatório, né? Mas eu vou colocar aqui o número do cartão para que a gente possa estar identificando o cartão desse cliente quando ele passar aí para a gente. Então eu vou dar um próximo passo. Ele vai me pedir para vincular essa forma de recebimento a uma conta financeira, que é aquilo que a gente criou, né, pouco tempo atrás aí, onde que vai cair cada dinheiro aí que entrar, né, na clínica, cada recebimento de cartão,
de guia de convênio, de cheque. A gente tem que estar aí sempre referenciando essa conta financeira. Então, provavelmente a gente vai colocar aqui a conta da clínica, que foi que a gente criou. A segunda coisa que vai perguntar pra gente aqui é se a gente vai deixar aqui a possibilidade de alterar, né, a conta. O que é isso? Depois que a gente cadastrar aqui, fazer todo o procedimento de cadastro de forma de recebimento, a gente pode optar, né, por alterar essa conta financeira caso mude, né? Você parou de receber numa conta, agora está recebendo na outra. Se a gente deixar aquela opção como sim, a gente vai poder alterar isso aí a hora que a gente quiser. Mas se a gente colocar não, provavelmente então não vai deixar a gente fazer essa alteração, ok? Então eu vou deixar como sim, não vejo problema de deixar o sim aqui, né? Aliás, não vai nos comprometer em nada. A terceira coisa que vai nos perguntar aí é a situação inicial. A gente vai deixar fechado ou como aberto. Como é um cartão de débito, né, costuma cair umas 24 horas depois do registro, né? Eu aconselho deixar sempre fechado, até porque alguém pode esquecer de fechar isso aí depois, como é um cartão de crédito, de débito. Cartão de crédito aí a gente já recomenda deixar aberto. Quando for receber, a pessoa fecha manualmente isso aí. Então, eu vou deixar fechado. E a próxima coisa que eles vão perguntar aqui pra gente é quanto tempo aí que vai entrar esse dinheiro depois que for registrado. Ou seja, passei o cartão, quanto tempo depois que vai cair esse dinheiro na minha conta. Como é um cartão de débito, a gente já vai deixar ele fechado, né? Essa situação fechada. Então aí eu recomendo a gente deixar com 0 dias mesmo. A partir do momento que ele passar o cartão de débito, para o sistema tá contando que vai cair no mesmo dia. A gente sabe que não, pode demorar 1 dia ou 2, mas não passa disso aí não. Então a gente recomenda que deixa 0 mesmo, para o sistema poder debitar aí na hora. Então, aqui embaixo, em opções, ele também tem uma opçãozinha aqui de considera sábado e domingo como dia útil, que não é o caso. Não é o caso aqui de considerar o sábado e domingo como dia útil. Então, vou dar um próximo passo. A próxima tela aí vai pedir para eu fornecer uma taxa desse cartão, né? Caso tenha, geralmente quando você é passado o cartão nas maquininhas, elas cobram uma taxa aí, né? Varia muito de 2% a 3%. Então, se caso vocês souberem a taxa desse cartão, né, quando passem na maquininha, é só optar aqui pela opção 2 com taxa. Informa a taxa aí desse cartão, vou colocar aqui 2%. Ele vai pedir para você informar também a conta financeira, né, que vai sair essa taxinha aí, seria a conta da clínica, e a classe financeira que vai enquadrar essa taxa aí, que seria uma despesa. No caso, então, tarifas. Vou dar um próximo passo para a gente concluir. Vai pedir algum comentário referente a essa forma de pagamento. Caso a gente não tenha nenhum comentário, ou tenha algum comentário, né? Caso tenha, registre esse comentário aí. Caso não tenha, pode concluir. O programa não vai te bloquear por causa disso. Pronto, a gente fez aqui a forma de cartão de débito, né? E agora a gente vai incluir o cartão de crédito. O cartão de crédito ele funciona de uma maneira diferente. A gente tem que fazer uma forma para cada parcela que a gente tiver na clínica aí. Eu vou fazer aqui um cartão de crédito de 2 vezes para a gente não perder muito tempo, né, fazendo um cartão mais extenso aí, né, parcelas mais extensas. Então eu vou incluir aqui a primeira forma, vou selecionar ele como recebimentos e pagamentos também, e
vou descrever ele como cartão de crédito uma vez. Logo em seguida ele vai pedir uma sigla para esse cartão de crédito. Vou colocar CC1 e vou colocar aqui na descrição da informação o número do cartão do cliente. Então no próximo passo aí, ele vai me pedir a conta financeira, né, igual pediu no outro também. Eu vou colocar aí a conta da clínica, possibilitar alterar a conta sim. A situação vou deixar aberto porque é um dinheiro que vai cair somente daqui a 30 dias, né, depois que eu registrar o pedido. Então eu vou deixar ele como aberto, depois a gente fecha. E vou acrescentar aqui então 30 dias após a data do registro. Ou seja, passou o cartão, 30 dias depois, mais ou menos nesse tempo, o dinheiro aí vai estar disponível na conta, né? Então eu vou dar um próximo passo. Vai me pedir a taxa aqui da máquina, né, do cartão. Vou colocar 2% para ele. A conta financeira de que vai ser cobrada essa taxa é a conta da clínica e a classe financeira tarifas. Vou dar um próximo passo e concluir. O próximo que eu vou criar então será o cartão de crédito duas vezes. Vou fazer a mesma coisa, recebimento e pagamento. Vou colocar cartão de crédito duas vezes e a sigla CC2. Logo abaixo aqui ele vai pedir aqui a descrição da informação. Eu vou colocar o número do cartão também. Referenciar a conta financeira, situação aberta, e aqui eu vou acrescentar 60 dias. Por quê? Porque é a segunda parcela, né? Então vai ser cobrado somente daqui 60 dias. Vou dar o próximo passo. Vou colocar a taxa dele também, 2%. Conta da clínica, tarifas, e vou concluir aqui minha forma de recebimento. Tá, feito isso aqui, eu vou cadastrar agora a forma da guia, que é para vocês entenderem bem mais ou menos como que funciona esse cadastro, né? Aqui as guias de convênio. Eu vou criar aqui a guia como somente recebimento, porque geralmente não vou pagar nada em guia, não vou pagar nenhuma conta em guia, eu só recebo dela mesmo. Então eu vou dar um próximo passo. Eu vou colocar a descrição aqui. Guia. Exemplo, né? Que eu vou colocar o nome desse convênio como exemplo. E vou colocar uma sigla aqui para ele. GE. Guia exemplo. A descrição aqui eu posso colocar o cartão do paciente, né, caso o convênio aqui tenha um cartãozinho, né? Então eu posso colocar assim o número do cartão. Aqui a mesma coisa, vou relacionar onde que vai cair esse dinheiro, na conta da clínica. E vou acrescentar aqui a situação inicial, vou deixar ele como aberto, porque vai ser um pedido que eu só vou receber, um serviço que eu só vou receber ele daqui a alguns dias. Então geralmente o convênio ele trabalha diferente do que o cartão de crédito, né? Geralmente o convênio ele paga num dia específico do mês. Então como que eu vou fazer isso? Ao invés de eu colocar aqui acrescentar, eu tenho outras opções, como definir qual dia útil do próximo mês, ou todo dia, ou seja, todo dia X, independente se é útil ou não, que seria a opção mais adequada aqui para o cadastro de forma de recebimento para o convênio, né? Então eu posso colocar aqui como exemplo que esse convênio me paga todo dia 10, independente se é útil ou não. Posso dar um próximo passo, não vou colocar taxa na guia, vou dar um próximo passo e concluir. Beleza, a guia está criada. Logo, essas formas de recebimento já foram criadas aqui como dinheiro, também seguiu também o mesmo padrão de criação, né? Se a gente vier aqui em alterar, no preenchimento aqui automático, o
dinheiro vai estar basicamente igual ao cartão de débito, 0 dias após a data de registro, situação dele fechado porque recebeu ali na hora, ok? Então, com essas formas de recebimento cadastradas aqui, a gente vai passar para o nosso próximo passo da lista, que seria aqui o cadastro de moedas. Bom, o cadastro de moedas é bem simples também. A gente tem aqui o dólar americano e o real. A maioria das clínicas devem usar somente o real mesmo, né? Então, não compensa a gente ficar perdendo muito tempo nessa tela. Aqui, para a gente cadastrar, é só clicar em incluir. Ele vai pedir aqui o nome dessa moeda, né? O símbolo que representa essa moeda. Vou colocar aqui um arroba. Você vai colocar aqui o valor da moeda e a taxa que ela representa pelo real, né? Por real. Então, feito isso aqui, é só dar o próximo passo, vai pedir um comentário. Caso tenha comentário ou não, vocês colocam lá, ou então pode concluir sem maiores dificuldades aí. Vamos para o próximo item da lista, que seria o cadastro de fornecedores. O cadastro de fornecedores também é bem simples, né? A gente já tem alguns pré-cadastrados, mas para a gente incluir um fornecedor, basta clicar aqui em incluir. Ele vai pedir para a gente aqui o nome desse fornecedor. A gente pode colocar, vou colocar aqui teste fornecedor. Vai pedir algumas informações complementares aí, como CNPJ, inscrição estadual. Caso a gente souber aí, a gente pode estar colocando, né? O endereço também é a mesma coisa e o comentário também. Então eu criei aqui meu teste, né? Meu fornecedor teste. Ele já está aqui entre os outros demais. Vou passar então para o próximo item aqui da lista, que são os materiais. Para criar material também é bem simples, né? A gente já tem alguns pré-cadastrados, como aí disquete, caixa de filme, né? Filme panorâmico, filme oclusal, CD. Então qualquer tipo de material que a gente tiver para cadastrar aí na clínica, basta estar aí vindo nessa telinha de lista de materiais e cadastrar os demais aqui. Então basta vir incluir, colocar a referência, né, desse material, ou seja, como está ali filmes, a gente pode colocar aí filmes e na descrição coloca o que esse filme é, né? Se é um filme 25x30, se é um filme azul, né? Se é um filme aí de tele, alguma coisa do tipo. Vou colocar aqui teste só para vocês entenderem como que funciona. A gente pode cadastrar aqui se ele vem em unidade, né, ou caixa ou quilo. A gente tem que cadastrar um estoque mínimo da clínica desse respectivo produto, né, que a gente está cadastrando, e uma classe financeira que ele pertence. Eu posso colocar aqui compra de produtos, ou então material. Preço de custo a gente tem que colocar também, e o custo médio atual, juntamente com a data da última compra. Se eu quiser vincular um fornecedor a esse serviço, basta eu escolher aqui um fornecedor, né? No caso eu vou colocar aquele teste que eu fiz, deixa eu ver se eu acho ele aqui, teste fornecedor. Então próximo passo, comentário, concluir. Bem simples. Bom, o próximo passo da lista aí seria o cadastro de agendas. A gente já tem uma agenda aqui padrão que se chama agenda de documentações. Mas a gente pode estar cadastrando em agenda para qualquer tipo de exame, né, ou qualquer tipo de evento aí da clínica. Então eu vou fazer um cadastro aqui de uma nova agenda. Eu vou incluir aqui uma agenda para teleradiografia. Uma agenda específica para exames de tele, né? Então eu vou dar um próximo passo. Ele vai perguntar para mim aqui qual o horário de funcionamento dessa agenda, ou seja, bem no canto ali inferior direito, onde está escrito função auxiliar,
é que eu vou estar aí então cadastrando o horário de inicial e final dessa agenda. Então vamos supor que essa agenda comece aí às 8 horas da manhã e meu último paciente para fazer os exames nessa agenda seria às 18. Então eu posso estar colocando aqui embaixo, ele vai me perguntar qual o tempo médio aí que eu gasto, né, para atender cada paciente para fazer um exame aí de teleradiografia. Então eu vou colocar em média aqui 30 minutos, porque eu gasto de 30 minutos para fazer cada exame aí nos pacientes. Então eu vou aplicar, ele vai me dar essa relação de horários aí. Então o que eu posso fazer? Ele tem duas opções ali em cima que é inserir horário e excluir horário. Para que serve? Vamos supor que a clínica, por exemplo, para, né, no horário de almoço ou horário de café, alguma coisa do tipo, e eu não preciso de ver esses horários na agenda. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse horário aqui, vamos supor que a clínica pare de meio-dia às 2. Então eu posso pegar o horário aqui de meio-dia, excluir ele, excluir os demais aqui, né? Meio-dia e meia, 1h, 1h30, até chegar aqui no horário das 14 horas, que é onde eu posso então retomar os trabalhos, né? Então eu vou dar um próximo passo. A agenda vai ser pré-formada, né? No caso aqui ele vai me perguntar se eu quero bloquear alguns dias, como por exemplo sábado e domingo. Se eu for uma clínica que não trabalha no domingo, eu posso estar aí selecionando os horários, todos os horários do domingo, né, até o final, e colocando eles como não disponível, que aí na minha agenda esses horários não vão ter como ser marcados nenhum tipo de exame, né. No sábado eu posso fazer a mesma coisa, mas vamos supor que eu trabalho no sábado até meio-dia. Então o que eu faço? Eu pego aqui a partir das 2 horas, né, e bloqueio daqui para baixo, coloco como não disponível. Então feito isso, eu posso vir concluir. A minha agenda aqui então de teleradiografia vai ficar pronta. Daqui a pouco eu já vou mostrar ela para vocês, só completar aqui os próximos itens da lista para a gente poder concluir os cadastros. Então o próximo item da lista que eu vou mostrar aqui é o estágio dos pedidos. Não vou mostrar aqui componentes de laudo, porque é uma função aí que já está disponível em outro programa da Radiomemory, né, que seria o Radiolaudo Mais e o Radiolaudo, né, que estão aí no Estúdio 3. Caso vocês queiram ter alguma informação sobre esse produto, pode entrar em contato aí com o setor comercial, né, da Radiomemory, que eles vão estar aí tendo o maior prazer em atender vocês. O próximo item da lista são os estágios aqui, o estágio dos pedidos, né? O estágio dos pedidos, a gente já tem alguns pré-cadastrados, que são as fases de cada pedido, né? Se o pedido está em andamento, se ele está em uma cefalometria, se está fazendo uma documentação, se já foi fechado e enviado para o dentista, se já levou o raio-x, se falta um modelo, falta fotos, falta slide, então, coisas desse tipo. Caso seja necessário criar uma nova fase, uma nova situação, a gente vai vir incluir. Ele vai pedir para a gente colocar uma descrição dessa fase, né? Eu posso colocar aqui qualquer coisa, posso colocar, como já tem muita lá, eu vou colocar o teste mesmo, né, como padrão. Vou colocar um teste, colocar uma abreviação aqui. Ele vai pré-cadastrar ele lá na telinha, né? E aqui ele vai me perguntar, a primeira coisa aqui, se esse estágio que eu estou criando representa que o pedido está concluído. Ou seja, eu só vou marcar essa caixinha se realmente eu tiver feito tudo, né? Se já tiver concluído aquele pedido. Por que serve essa caixinha? Para que serve essa caixinha? Essa caixinha serve para identificar que eu não posso mais alterar nada naquele serviço. Então se eu clicar aqui, se eu mudar esse estágio para que o pedido foi concluído, né, eu não posso mais alterar nada nesse serviço. Então é só clicar nessa caixinha, escolher a cor que eu quero, né, que apareça ali na situação do pedido.
ele vai criar pra gente ali. Então clicar naquela caixinha lá somente mesmo se o pedido estiver concluído, que é o caso aqui, por exemplo, do fechado enviado para o dentista, levou o raio-x, né, nesses casos aí. Esses casos aqui, por exemplo, de andamento, cefalometria, documentação, manter então aquela caixinha lá de seleção desmarcada. Então eu vou chegar aqui para o próximo passo, que seria então os cadastros dos serviços. A gente já tem alguns serviços pré-cadastrados no nosso próprio exemplo, mas eu vou mostrar como é que cadastra o serviço. É muito simples. Para cadastrar um serviço, basta a gente clicar aqui em incluir. Ele vai pedir aqui para a gente uma descrição desse serviço, né, que seria o nome desse serviço. Vou colocar um serviço de teste. Como a gente tem muitos serviços, não vou ficar na cabeça aqui para cadastrar um serviço. Então eu vou colocar um serviço teste. Ele vai me perguntar então se eu já quero pré-definir, se eu já quero definir que esse serviço seja uma receita, né, que corresponde à opção 1, ou se eu quero escolher uma receita já pronta para vincular esse serviço. É aí que chega então naquela parte que eu falei lá na classe financeira, né, que seria o cadastro de despesa e receita, e falei que a gente só iria cadastrar as receitas aqui em serviços. Por quê? Porque aqui a gente já consegue colocar ele automaticamente como uma receita. Basta a gente clicar então na opção 1, colocar uma breve aqui, colocar uma abreviação desse serviço, né? Vou colocar teste. Ele automaticamente vai criar essa receita para mim lá na classe financeira chamada teste. Então eu posso dar um próximo passo, concluir, e o meu serviço está criado. O próximo aqui que a gente tem é o grupo de serviço. O grupo de serviço a gente não pode confundir aqui no programa com documentações. Não tem nada a ver. O grupo de serviço aqui nesse caso serve somente para facilitar na hora de adicionar um serviço para o pedido do paciente. Né? A gente pode fazer, por exemplo, se na clínica, por exemplo, fizer um tipo de serviço que é uma panorâmica mais 5 fotos, então a gente pode cadastrar dessa forma aqui, ao invés de ficar selecionando foto por foto, né, junto com a panorâmica lá no serviço. Então é muito simples aqui. A gente pode vir incluir, criar um grupo, né, um nome para esse grupo que seria PAN, seria aqui PAN, né, PAN mais fotos. Aqui PAN mais 5 fotos. Se der o próximo passo aqui, então vai pedir para a gente escolher os serviços que vão compor esse grupo. No caso a gente colocou panorâmica mais 5 fotos, então vou colocar aqui panorâmica, quantidade 1 e fotografia, né, quantidade 5. Eu vou concluir. Tá aqui feito então meu grupo de serviço. Já que eu falei em documentações, as documentações vão ser cadastradas aqui juntamente com os serviços, né? A gente já tem algumas documentações aqui pré-cadastradas, documentações ortodôntica, né, completa. Se quiser cadastrar outros tipos de documentações, podem cadastrar aqui nessa telinha de serviço mesmo, ok? Então eu vou cadastrar aqui o último item da lista, que são os convênios. A gente também já tem pré-cadastrado alguns convênios aqui nesse banco de exemplo. Eu vou cadastrar aqui um convênio exemplo, para a gente poder aí ver como é que funciona esse cadastro. Vai pedir a identificação do convênio, o CNPJ. Se eu souber, eu posso estar colocando. O endereço também é o mesmo jeito. E aqui nessa outra telinha ele vai me perguntar se eu quero definir um preço para cada convênio, né? Ou então na opçãozinha 2 lá, se eu quero calcular os preços do serviço usando outro convênio como referência. O que é interessante para a gente aprender aqui agora é definir o preço para cada serviço, né? Ou seja, cada convênio tem um preço aí diferente para cada serviço.
Então, o convênio que eu estou criando, o convênio exemplo, eu vou incluir então aqui alguns serviços a esse convênio com os preços que eu defini nele, né? Então, eu vou criar o primeiro serviço aqui desse convênio. Esse convênio então vai cobrir uma ATM, né? A moeda que vai ser utilizada é o real, e o valor dessa ATM eu vou colocar aqui R$50. Para incluir outro serviço a esse convênio, basta a gente clicar com o botão direito aqui nesse espaço em branco e incluir serviço. Então vou pegar o próximo. Eu quero que esse convênio também cubra aqui uma fotografia com a moeda real. Vou colocar o preço dessa fotografia de R$7. Vou fazer mais um aqui também. Fazer uma teleradiografia. Eu quero que esse convênio também cubra uma teleradiografia. Teleradiografia. Vou colocar aqui R$40. E quero também que esse convênio aqui cubra uma documentação ortodôntica. Vou colocar aqui R$100 para essa documentação. Beleza, então eu vou dar um próximo passo. Ele vai me perguntar aqui como que eu quero, né, a forma de recebimento desse convênio. Ou seja, o mais comum aí que seria em guia, né? O convênio pagaria então pra gente, a gente enviaria a guia pro convênio e receberia esse dinheiro aí depois de um determinado prazo. Então, como a gente já cadastrou na forma de recebimento a guia desse convênio exemplo, então eu vou colocar essa guia como uma forma de pagamento padrão para esse convênio. Mas se a gente observar aí, ele dá duas opções, né? A opção 1, que seria escolher de acordo com a lista, né, de forma de recebimento, ou seja, se eu deixar marcada essa primeira opção, ele deixa disponível para mim todas as formas de recebimento que eu tiver cadastrado no sistema. Caso eu escolha aí a opção 2, eu consigo fixar então apenas as formas que eu quiser, né, que esse convênio aí esteja me pagando. No caso, eu vou colocar somente a guia, né, que foi aquela que a gente cadastrou, foi a guia do convênio aqui, guia exemplo. Se eu passar aqui para o próximo passo, o programa não vai deixar. Por quê? Porque ele pede aí que eu cadastre aqui uma incidência. O que é incidência? A incidência nada mais é do que quanto eu estou pagando, né, por guia. Qual que é a porcentagem que eu estou pagando dessa guia? Por exemplo, se eu tivesse duas formas de recebimento aqui, não teria como ser 100% em uma, né? Eu teria que colocar, por exemplo, 50% em uma, 50% na outra, só para identificar a proporção aí que eu estou pagando em cada forma, né? De forma para forma, ou seja, como eu estou pagando apenas uma forma, então eu tenho que colocar 100% de incidência, ou seja, eu estou pagando 100%, né, em guia. Então eu vou dar um próximo passo, vou concluir, criei aqui o meu convênio exemplo. Beleza? Então a gente acabou então os itens de cadastro, né, da lista. Então a gente vai começar agora a trabalhar, ver como é que funciona direitinho aí. Então a primeira coisa que a gente vai ver é como aí agendar um paciente, né? O paciente ligou e quer ir marcar, quer agendar um dia, né, para fazer algum tipo de exame. O que vai acontecer então? A gente vai entrar aqui na agenda, e a agenda sempre vai abrir de acordo com o dia de hoje, né? Então, se o paciente quer marcar aí uma consulta para amanhã, por exemplo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode escolher aqui no calendário o dia que ele quer marcar essa consulta. No caso, estava no dia 19, a gente pode pegar para o dia 20, ou se for mês que vem, a gente pode pegar aqui em cima e escolher o mês que ele quer ser agendado. Então, eu vou marcar aqui para o dia 20, vou escolher primeiro a agenda que eu quero marcar, né? O que vai ser, qual tipo de exame que esse paciente vai fazer.
Então a gente tem que ter criado então as agendas lá correspondentes, né? Como a gente criou apenas a agenda de teleradiografia, vamos supor então que esse paciente vá fazer aí um exame de teleradiografia. Então eu quero agendar esse paciente aí ao sábado, né, no dia 20 de agosto, às 8 horas da manhã. Basta eu selecionar o horário, clicar com o botão direito, agendar o paciente, e já vai deixar ali como reservado. Então a gente pode então colocar o nome desse paciente que vai fazer aí o agendamento, nesse caso ele não tiver sido cadastrado no banco de dados, ou se ele já tiver sido cadastrado no banco de dados, a gente pode estar pesquisando aí na lupinha que está logo aqui do lado direito. Então eu vou colocar um paciente aí do 0, cliente de teste. Opa, ficou desconfigurado. Cliente de teste. Outra informação obrigatória aí nessa tela é a data de nascimento desse cliente. Então eu tenho que colocar essa data de nascimento, porque senão não passa de passo, né? Não passa para ir para a próxima tela. Então eu vou colocar uma data qualquer e vou dar um próximo passo aí. O resto aqui são informações adicionais. Caso a gente souber e quiser implementar, colocar aí, é só preencher sem maiores problemas. Vou dar um próximo passo. Ele vai perguntar se eu quero selecionar um convênio para esse cliente, né? Se esse cliente já tem algum convênio, se ele é particular, alguma coisa do tipo. Se não quiser vincular nada, não tem problema, a gente pode passar direto. Mas eu vou colocar aqui que esse paciente é referente ao convênio exemplo que a gente acabou de criar, né? Então vou selecionar o convênio exemplo. E vou concluir então a reserva do meu paciente. Então, o paciente foi cadastrado e ele se encontra aqui nessa fase vermelha, né? Que é referente a estar aguardando a confirmação. Se a gente vê na legenda do lado direito, aqui no cantinho inferior direito, né? Tem as legendas aí de como que o paciente se encontra. Para a gente poder alterar essa fase aí da agenda do paciente, né, o status em que ele se encontra, é muito simples. Basta a gente clicar com o botão direito em cima de cada reserva aqui, né, no caso desse paciente de teste, e alterar aqui. Se caso ele foi confirmado, a gente pode estar clicando em confirmado, ou então aguardando o atendimento, ou se ele já está em atendimento, a gente pode clicar aqui também, se ele já foi atendido, ou se ele faltou, né? Então tem 6 opções aí para a gente estar podendo escolher referente a esse paciente. Caso esse paciente aí queira trocar de horário, né, ele ligou e falou que não quer mais ser atendido no horário das 8 horas, tem como a gente reagendar esse paciente. Basta clicar aí com o botão direito, clicar então em recortar e selecionar o horário que a gente quer passar esse paciente aí. No caso, às 10 horas, né? Pode ser às 10 horas aqui, e cola esse paciente nesse horário, ok? Então, a agenda é bem simples, não tem muita complicação, né? Tem algumas opções de visualização, como visualizar por dia ou por semana, fica a critério aí de cada um. Vou passar para o próximo item aqui, no caso pedidos, né? Que quando o paciente chega para fazer algum exame, quer pagar algum exame aí. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, então, vou voltar, a gente vai clicar em pedidos, né? Para realizar um pedido, a gente vai ter que clicar com o botão direito aqui nesse espaço em branco. Ele vai dar a opção aí de a gente fazer um novo pedido. Para reaproveitar o paciente, né, que foi agendado, a gente pode então pesquisar ele no nosso banco aqui de pesquisa, né, no nosso banco aqui de clientes. Como ele já foi agendado, então ele já está aqui no nosso
banco de dados. Então se eu achar aqui, se eu pesquisar por cliente, vai me dar aqui cliente de teste, que é aquele mesmo que a gente acabou de agendar. Então eu vou dar um próximo passo. Ele vai me pedir que o solicitante, né, o dentista que solicitou aí esses serviços, eu vou colocar aqui aquele dentista de teste que a gente cadastrou. E aqui vai me perguntar qual que é o convênio que o cliente usa. A gente pode escolher se é preferencial do dentista ou se é o último convênio utilizado pelo paciente, no caso, o convênio exemplo. Eu vou selecionar esse convênio e logo aqui embaixo vai ter a identificação do cliente com o convênio, que pode ser o número do cartão, né, alguma coisa do tipo. Se a gente souber o número do cartão, é só colocar nesse espaço em branco aqui que ele vai estar mostrando pra gente na hora de fazer o pagamento. Então eu posso dar um próximo passo. Ele vai perguntar aqui pra mim quais serviços que eu quero adicionar. Eu lembro que eu tinha duas telas ali, a tela ficou pro outro lado. Então eu estou puxando aqui a telinha de serviço, vai perguntar pra gente quais serviços que a gente quer adicionar para esse paciente. Então, vamos supor que esse cliente veio para fazer uma documentação ortodôntica e pegou aí uma TM, alguma coisa do tipo. Então eu vou dar um OK. Ele vai passar para mim aqui os valores desse serviço. O primeiro então da documentação R$100 e o segundo da TM R$50. Se eu vier para a aba do lado, ele vai pedir algum comentário referente a esse serviço, né, a esses dois serviços que a gente está cadastrando, ou então um alerta médico, né, se esse paciente tem alergia a alguma coisa do tipo, e a situação aqui de entrega, né, a gente pode definir aqui se vai enviar para o dentista, se vai enviar para o cliente ou se não vai ter envio nenhum, e logo em seguida aqui o responsável pela entrega. Então eu vou dar um próximo passo. Ele vai pedir aqui a forma de pagamento. Como a gente colocou lá no convênio que esse convênio aqui só tem uma forma de pagamento, que seria a guia, então ela vai ficar fixa aí e a gente vai receber ela por guia no dia 10, né, do próximo mês. Então a situação dela a gente definiu que fica aí em aberto. E aqui tem o complemento. Esse complemento aqui seria a identificação do cliente aí com o convênio, né? Se a gente souber o número do cartão do convênio, seria interessante a gente colocar aí. Então, como esse pedido aqui de guia, né, está sendo aí concluído, então a gente pode estar marcando esse pedido aqui como pagamento concluído. Ou se caso você não tenha a certeza que o convênio não vai te pagar, você pode deixar esse pagamento aí como aberto, né? E quando você receber esse dinheiro, a gente tem outras formas aí para definir esse pedido como concluído. Então vou dar um próximo passo, deixar aberto para que a gente possa mostrar então depois como a gente conclui esse pedido. Então eu vou dar um próximo passo. Ele vai dar pra gente aqui um resumo do que foi feito e logo em seguida aqui vai nos dar então uma ordem de serviço, né, que a gente pode estar imprimindo aí ou não, fica a nosso critério. Eu vou fechar. Ele vai me dar a primeira informação aqui, o pedido que eu cadastrei. No caso, esse pedido aqui é o pedido de número 1443, porque a gente já tem alguns pedidos cadastrados no sistema, né, no banco de exemplo. Está me informando ali que a data de abertura foi no dia 19, né, 19/8 de 2016. O estágio dele está em andamento. Esse serviço não foi executado e ele está parcialmente pago, né, ele está parcialmente pago. Está faltando só a gente aí concluir esse pagamento, que seria então no caso quando o cliente, quando o convênio, né, liberasse então o pagamento desse serviço. Então aqui nessa tela a gente consegue fazer várias coisas. A gente consegue então pesquisar
todos os serviços que a gente já fez. A gente consegue alterar um serviço, receber, né, fazer o recebimento aí dos serviços que estão pendentes, né, como esse aí que a gente acabou de cadastrar. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês aqui é como pesquisar os serviços aqui. Do lado direito aqui a gente vai ter os campos de pesquisa. O primeiro aqui é pesquisar por intervalo de datas. Então se a gente desmarcar essa opçãozinha aqui que está marcada só para o dia de hoje, né, a gente consegue então efetuar uma pesquisa de todos os pedidos que a gente já fez nesse programa. Então como ele é um banco de dados antigo, a gente tem pedidos aqui de 2004, né, até o pedido de hoje aqui, que é o de 2016. Vou filtrar aqui somente o dia de hoje para deixar aparecendo só o que a gente fez aqui agora, né? A gente pode pesquisar também por estágio de pedido, pode pesquisar aqui por pesquisas adicionais como o número do pedido, o número do cliente, o nome do cliente, né, o CPF do cliente. Então a gente tem vários tipos aqui de pesquisa. Então voltando aqui no pedido, podemos então clicar com o botão direito em cima desse pedido e ver algumas funções aqui, como consultar esse pedido, né, ver o que tem dentro desse pedido. Vai te mostrar a data e a hora de abertura, as informações do cliente, dentista, convênio, a identificação aqui do convênio, né, os serviços que estão dentro desse pedido, no caso foi a documentação e a ATM, né, se teve algum laudo, o histórico, né, desse pedido, né, e o pagamento, que seria então na guia de convênio. Outra função que a gente consegue ver aqui é a própria alterar. Esse alterar aqui a gente consegue a gente consegue alterar algumas funções, outras não, né? Como nome de cliente a gente não consegue alterar mais, o dentista também não. O convênio a gente consegue colocar aqui a identificação do cliente, né, no convênio, e os serviços aqui a gente consegue alterar o estágio desse serviço, né, se já passou de fase, ou então a gente consegue também identificar se ele já foi executado ou não, né? Se o pedido tiver sido executado, basta a gente clicar ali em executado sim, tanto para documentação quanto para ATM aqui também, ok? E a outra função aqui é ver os laudos dos outros textos que foram implementados. A gente não utilizou porque essa função já tem em outro módulo da Radiomemory. Então eu vou dar um cancelar aqui e vou ver as outras funções. A gente tem que então receber, que seria aquilo que eu falei. Chegou o dia 10 do outro mês e o convênio pagou. O convênio fez o pagamento aí desse pedido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em receber, vai definir aqui como pagamento concluído e vamos aqui dar o OK em cima desse pedido aí. Ele vai ficar aqui então completamente concluído. Essa quadradinha aqui passou de vermelho e verde para somente verde, né, que significa que ele já foi concluído. E ele só está aqui não executado ainda porque esse pedido ainda não foi finalizado. Então, caso a gente finalize esse pedido e quer colocar esse pedido como executado, basta clicar com o botão direito, vir aqui em alterar serviços, ver qual que foi o serviço que foi executado, clicar com o botão direito e adicionar aqui executado. Caso tiver passado de fase também, né, se tiver fechado esse pedido, por exemplo, a gente pode marcar ele aqui como fechado
ele vai dar aqui a data e a hora de fechamento. E a gente pode colocar aqui se foi enviado ou não. No caso eu posso colocar que foi enviado para o dentista. Posso colocar aqui então o nome da pessoa que recebeu, né, esse serviço aí. E posso identificar que esse serviço foi entregue ou não. No caso, desculpa, eu falei que foi a pessoa que recebeu, não, o responsável pela entrega. E aqui embaixo, o responsável pelo recebimento. Ok? Então eu vou dar um ok aqui. Opa, vou fechar aqui. Então eu vou cancelar e vou para a próxima fase aqui desse pedido que a gente pode fazer. Então, feito uma vez que o recebimento, a gente já não tem mais a possibilidade de receber ele de novo, né? Então eu vou passar para o próximo aqui, que seria a impressão, né? O que eu posso imprimir desse pedido aí. Então, se eu vier aqui imprimir, ele vai me dar aqui a primeira opção. Eu posso dar o próximo passo, e aqui eu vou pegar o que eu posso imprimir, né? O que eu quero imprimir. Se eu quero imprimir o pedido desse serviço, se eu quero imprimir o recibo, uma etiqueta de envio, um atestado para o cliente. Então aqui que a gente pode definir o que vai ser impresso. Se eu quiser ver um recibo, eu venho, clico em recibo e em seguida clico aqui em concluir, que ele vai mostrar para mim aqui a página de impressão. Então vou fechar e vamos seguir em frente aí. A próxima tela que a gente vai ver será a telinha aqui de calendário financeiro. O calendário financeiro nada mais é do que a gente lançar uma despesa ou uma receita avulsa, né? Alguma coisa que não tem nada a ver com a clínica, ou alguma coisa que eu quero pagar aí de forma avulsa, né? Por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, ou então alguma coisa que eu tenho para receber aí por fora. Então, como que eu faço então para fazer uma despesa aí ou uma receita, né? Basta a gente selecionar a conta que vai sair ou vai receber esse dinheiro. Vou selecionar aqui a conta que a gente fez, né, recebimento e pagamento. Clicar com o botão direito, lançar receita ou lançar despesa. Eu vou lançar aqui uma despesa, vou lançar uma conta de luz. Lançando aqui essa conta de luz, ele vai pedir para mim falar qual que é o meio de pagamento dessa conta. Vou colocar aqui que é dinheiro e vou relacionar a conta financeira que vai sair esse dinheiro, que seria recebimentos e pagamentos. Vou dar um próximo passo. Ele vai me pedir aqui então a classe financeira, né, que eu vou estar pagando aí. Seria no caso uma energia elétrica e o valor dessa classe, né? Vou colocar um valor aqui. Vou colocar um valor aqui aleatório, R$120. Ok. Então vou concluir então a minha despesa aí com a conta de luz. Então ela vai aparecer aqui com um saldo negativo, né, de R$120. E se eu adicionasse então uma receita, apareceria aí, né, alguma coisa para acrescentar, algum valor para acrescentar aí no meu calendário financeiro, ok? Então para lançar a receita também é do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que você vai lançar uma receita ao invés da despesa, ok? Então a parte aqui de calendário a gente vai finalizar e vamos então aqui para movimentação de contas. Movimentação de conta nada mais é do que tudo que vai passar aí pela clínica, né? A gente consegue ver então tudo que foi registrado aí, desde pedidos até uma despesa que a gente lança, né? Uma receita também. Tudo vai cair aqui na movimentação de contas. A gente está vendo aqui só a movimentação da conta da clínica, que é aquela clínica exemplo. Se a gente quiser ver
a movimentação daquela outra conta, né, da outra conta financeira que a gente fez, que seria recebimento e pagamento, é só clicar aqui em cima, recebimento e pagamento. Vamos ver, a gente vai ver aqui o que foi feito, né? A gente pagou aí R$ 120 de conta de luz e teve aí uma receita de R$ 150 em pedido, né? O pedido número 1443 do cliente de teste, ok? Então tudo que a gente fizer aí vai passar pela movimentação de contas. O próximo item que a gente vai ver aí será então o item de movimentação de materiais, que é onde então a gente vai fazer aí o controle de estoque, tudo que entra e sai na clínica. Então, para a gente registrar uma entrada de materiais, a gente vai clicar naqueles 3 pontinhos em referência, né, para a gente adicionar um material que vai entrar. Então, clicando nesses 3 pontinhos, eu vou arrastar aqui a tela, ele vai me dar um campo aqui de pesquisa, né, porque eu tenho que ter os materiais cadastrados para fazer essa inclusão. Então já tem alguns cadastrados, eu vou colocar aqui um filme. Vou colocar aqui, vai entrar filme de Terry. Vou colocar aqui, ele vai entrar em caixa, né? Vou colocar aqui entrar então 10 caixas no dia de hoje. E vou efetuar aqui essa entrada. Para fazer a saída é do mesmo jeito. É só eu vir aqui em saída de materiais, clicar nos 3 pontinhos, pegar aqui o material que vai entrar, que vai sair no caso, né? Colocar o mesmo filme. Vou colocar aqui hoje aí saíram 5 caixas de filme. Então eu vou dar aqui o sim para confirmar essa saída, né? Ok. Então a gente conseguiu fechar então todos os itens, faltando apenas os relatórios aí para a gente ver os resultados do que foi feito, né? Então os relatórios a gente vai conseguir visualizá-los bem aqui nesse item aqui em cima em relatórios. A gente vai ter relatório financeiro, relatório de produção e performance, uma listagem de pedidos, movimentação de materiais e listagem aí de clientes, dentistas e materiais. Então o primeiro relatório que a gente vai ver será o relatório financeiro. O relatório financeiro, vou puxar aqui também a telinha que ele está caindo no meu segundo monitor. No relatório financeiro, a gente vai ter vários tipos de relatório, né? Primeira coisa que ele vai dar pra gente aqui é essa telinha com 2 opções. A opção 1, que é não usar um modelo de relatório, ou seja, criar um relatório do zero, e essa opção 2 aí, que vai nos permitir criar um relatório que a gente já tenha feito, né? Ou seja, se a gente já fez um relatório e gostou, vai utilizar esse relatório aí por mais tempo, né? A gente pode estar salvando esse relatório para depois a gente estar reaproveitando ele. Então, no caso, a gente vai criar um relatório do zero. Eu vou clicar aqui na opção 1 e vou dar um próximo passo para a gente poder então ver os relatórios financeiros que o programa fornece. O primeiro relatório aí é o fluxo financeiro, né? A gente consegue então ver o fluxo financeiro da clínica. Vou dar um próximo passo, vou pegar aqui a data que eu quero ver o que aconteceu nesse fluxo, né? Eu quero pegar a data então do dia de hoje, que foi o que a gente cadastrou. Então ele vai dar 2 opções. A opção 1, que ele quer mostrar então a data de entrada do lançamento, e a opção 2, ele quer mostrar pra gente aí a data do registro do lançamento. Então o que vai acontecer? Se eu selecionar a opção 1, que é a data de entrada do lançamento, provavelmente ele não iria me mostrar o que entrou aí na guia, né, que foi o pedido que eu fiz, porque tá para cair somente no dia 10 do mês que vem. Então se eu quiser ver o que foi registrado, né, independente se vai cair no dia 10 ou não, eu consigo ver aí tudo que foi registrado hoje, nessa segunda opção, que é a data de registro do lançamento. Então eu vou selecionar a segunda opção, data de registro, vou dar um próximo passo, vou escolher aqui qual clínica, qual conta financeira que eu quero que mostre, né? Eu quero, no caso, as duas, todas as classes financeiras, quero ver de todos os convênios, de todos os radiologistas, e quero ver todos os pedidos que estão abertos e fechados. Então vou dar um próximo passo,
quero um relatório com cabeçalho e vou concluir. No caso aqui ele vai me mostrar que eu tive aí uma receita de R$ 150, né, com os serviços que a gente fez, e tivemos também uma despesa aí de R$ 120 com energia elétrica, ok? Então esses relatórios a gente pode estar imprimindo, né, caso a gente queira imprimir, ou não, a gente pode optar também por fechar aqui e olhar os outros relatórios. Então esse foi o primeiro relatório, né, relatório de fluxo de caixa. A gente pode estar utilizando mais relatórios aí como fluxo financeiro, né? A gente pode estar usando um outro relatório como fluxo financeiro de mês a mês, que seria um comparativo, o comparativo financeiro, listagem financeira e o gráfico financeiro. No caso eu vou mostrar aqui a listagem financeira porque ele é bem interessante também. Vou escolher aqui os mesmos intervalos de datas para a gente poder ter algum resultado aí. Vou pegar os mesmos atributos que eu tinha feito no outro relatório, né? Então a listagem financeira, ele vai dar pra gente aí no pedido um pouco mais resumido, né? Só vai dar qual que foi o pedido, o número desse pedido, o nome do cliente, e vai dar também ali aquela despesa que a gente teve, que foi a conta de luz. Mas o que ele tem de mais aí nessa listagem são as formas de recebimento. Ele vai mostrar pra gente o que entrou e como que entrou, né? Então ali, no caso, entrou R$ 150 em guia e saiu então R$ 120 do dinheiro. Tranquilo, que foi a conta de luz que a gente pagou. Então a gente vai ter outros relatórios aí, como produção e performance. Vou puxar a telinha. Produção e performance é um relatório muito legal também, né? Vai mostrar aí a produtividade de cada dentista, ou então cada convênio que a gente tem cadastrado aí. Eu vou pegar aqui uma data mais antiga, né, para englobar todos os convênios, todos os dentistas que a gente tem, aqui tanto de cadastro de pedidos que a gente já tem antigos, né, de 2004, para a gente ter um volume de dados aí maior para mostrar. Então eu vou pegar aqui por dentista e vou selecionar aqui o intervalo de datas. Vou colocar para me escolher a data aqui. Eu quero de 2000 1º de janeiro de 2000 até o dia de hoje. Vou filtrar pela data de abertura. Quero todos os serviços, quero todos os estágios, todos os dentistas envolvidos, todos os convênios envolvidos, todos os radiologistas também envolvidos, e vou concluir esse relatório. Então ele vai dar uma porção aí de resultados, né? Vai ter, você pode notar que lá em cima ele está contabilizando as páginas. Então o momento aí deu 54 páginas. Então aqui deram 54 páginas, né? A gente pode visualizá-las aí. No caso a gente pediu produção e performance total por dentistas. Então vai mostrar aí quais são os dentistas que mais me dão lucro. Deram 54 páginas. Aqui em cima eu tenho a opção de mudar, de alternar de página para página, ou passar direto aqui para o final, né? Voltar para o começo aqui também. Então essas páginas a gente pode imprimir também ou não, fica a critério aí de cada um. O próximo relatório que a gente tem aqui seria a listagem de pedidos, né, que a gente vai poder ver aí quais são os pedidos que a gente fez em um determinado tempo. Então a gente pode pegar dentistas aqui pode pegar pedidos aqui não agrupados, ou pode pegar pedidos agrupados por dentistas, pedidos que estão com entrega pendente. Então eu vou pegar uma listagem geral aqui de pedidos
para a gente ter noção de como que funciona esse tipo de relatório. Vou escolher uma data aqui, dia 1º de 2004 até os dias de hoje. Vou pegar por data de abertura do pedido. Quero todos os estágios de pedido disponíveis, todos os dentistas também, todos os convênios também, e quero que me mostre aí todos esses pedidos. Então, ele está carregando as páginas lá em cima, né, como foi com o relatório de dentistas. Até o momento estamos dando 50 e mais de 60 páginas aí pra gente. Esperar ele carregar. Pronto, 246 páginas. Então, a gente pode olhar aqui, né? Vai dar uma listagem de cada pedido que foi feito desde 2004. E se a gente vier aqui na última página, ele vai fazer aqui um relatório aqui de cada convênio aí, né? Com os seus valores. Embaixo vai dar ali a soma dos valores dos pedidos, a soma das diferenças dos pedidos, né, parcialmente pagos, soma das diferenças dos pedidos pagos, número dos pedidos pagos, número de pedidos não pagos e número de pedidos parcialmente pagos. Então a gente vai ter várias informações aqui referente a pedidos, né? Então eu vou fechar, a gente pode imprimir ou não, né? Vou passar para o próximo relatório aqui, que seria a movimentação de materiais. A movimentação de materiais é muito simples também, a gente só escolher aqui a data, né, que a gente quer ver que foi feita alguma movimentação e escolher dar um próximo passo, escolher aqui todos os fornecedores, né, e vou concluir. Então ele vai mostrar pra gente aqui que entraram 10 caixas de filme, né, que foram aqueles filmes que a gente fez, a entrada deles, e saíram 5 caixas também deste filme. Ali em cima ali informa filme tele, filme de tele. Ok. Então o próximo relatório que a gente vai ter aí também são o relatório de listagem. A gente tem listagem de clientes, dentistas e materiais. Vou mostrar uma listagem aqui de clientes, só para vocês entenderem como que vai funcionar. Então eu vou selecionar todos os convênios que estão relacionados a esses clientes e quero mostrar aí todos os clientes que tem no meu banco. Então deu 241 páginas. Na verdade, vai pegar aqui todos os clientes, né? E vai colocar aqui todas as informações aqui que contém esses clientes: nome, convênio, né? Endereço, que a gente tiver cadastrado lá no cadastro dos clientes. Ok? Então, basicamente, os relatórios de listagem de clientes, dentistas, materiais não seguem o mesmo padrão. Bom, o programa de gestão profissional basicamente é isso, né? A gente consegue controlar então desde o agendamento do cliente até os resultados aqui, que são os relatórios. Para mais informações também a gente tem aqui a parte da ajuda, né? Se quiser ver alguma coisa correspondente aí ao programa, a gente consegue estar abrindo aí essa funcionalidade, né? Essa função do programa aí, que é uma ajuda, que tem realmente essa ajuda aqui nos fornece bastante informação. Então a gente pode estar aí procurando sempre essa ferramenta para estar nos auxiliando aí no dia a dia. Caso vocês tenham dúvida também, né, tenham mais dúvidas, vocês podem também estar entrando em contato com o suporte técnico da Rádio Memo. A gente vai ter o maior prazer também de atender vocês e sanar as suas dúvidas aí. Então é isso, galera. O programa é bem simples, né? Não é complicado. Sei que é difícil para, né, só de eu falar aqui parece que é mil maravilhas, mas não. Tem que mexer mesmo, tem que fuçar, porque senão não aprende mesmo.
Mas qualquer suporte que precisar, qualquer informação que vocês precisarem, a gente estará aí sempre à disposição de vocês. Beleza? Então até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus.